Bom, olha agora só, bonitinha. Se você é futura mamãe, você vai ter que se ligar nessa conversa, que vai esclarecer muitas dúvidas sobre a vida do seu bebê. E você que vai ser pai, também, da concepção ao 9º mês, muitas transformações acontecem. Então nós vamos saber sobre elas com a ajuda dela, que é mestre em obstetrícia e ginecologia pela Universidade de São Paulo, professora assistente de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, meu Deus, olha o currículo da moça, e do Centro Universitário São Camilo, é a doutora Patrícia Gonçalves. Obrigado por ter vindo, queria dar a volta, já falei contigo em off, agora falo contigo no ar. Obrigado, viu? É um prazer muito grande estar com você. Olha, eu vou dizer uma coisa, nada mais fascinante do que essa história. De fato eu adoro isso. Vamos começar pela concepção, Patrícia, que depois dela, bom, a gente aprende isso, né, na escola, desde cedo, né? Sim. Não precisa fazer biologia nem medicina. Começa a formação do zigoto no útero, ele vai crescendo, o corpo começa a formar, a placenta também. E vamos falar da função da placenta, que eu acho que isso é fundamental. A placenta, ela começa, Rony, a se transformar desde a implantação. E ela é responsável pela nutrição e pela circulação e desenvolvimento do bebê. A placenta, ela vai se formar completamente entre o 4º e o 5º mês. Quem sustenta a gravidez até a formação total da placenta é o hormônio ovariano do corpo lúteo, que é um cisto ovulatório que se mantém depois da concepção. Então, a placenta se forma entre o 4º e o 5º mês, por isso a mulher tem muitos enjoos até o 4º mês e depois melhora. E essa placenta, então, completamente formada, é que vai nutrir e desenvolver o bebezinho. Então, esta é a importância maior da placenta durante a gestação? Sim, sim. Durante toda a gravidez. Tanto que no início do 1º trimestre, a mulher ela pode ter alguns contratempos que pode causar, assim, um descolamento ovular. Então, quando há a implantação do zigoto, a placenta começa a se formar, muitas vezes o útero começa a ter uma contração e a placenta pode descolar, o que acontece com algumas mulheres. Então, a reposição de hormônio da progesterona e repouso absoluto vai ajudar essa placenta a aderir e colar, porque se ela descola, ocorre o abortamento precoce. Uma coisa que é fascinante para um pai ou uma mãe assistir é a ultrassonografia vendo o coração do bebê batendo, né? Em que momento ele se desenvolve o coração? O coração, assim como o sistema digestivo, o sistema circulatório, ele se forma completamente, ele se inicia no 2º mês e se dá até o 3º mês de gestação. É lindo, né? Essa imagem é muito bonita. É muito bonita. E então a gente já consegue, com um aparelho potente como o ultrassom, auscultar os batimentos cardíacos fetais no 2º mês de gravidez. Já no 2º? Já no 2º. A gente fala em 2º, mas tem uma marca que é emblemática, que é o 3º mês de gravidez. Sim. Né? Por que a mãe corre o risco de perder o bebê até o 3º mês de gravidez? Porque é quando ocorre a maioria das transformações anômalas genéticas. Então, existe o risco de ter uma malformação genética até o 3º mês, no cruzamento embriológico. E quando isso ocorre, o próprio organismo, eu costumo dizer para as mães que o organismo é tão saudável que ele identifica que alguma coisa não vai bem naquela gravidez. Então, ele tende a expulsar essa formação anômala. Muitas vezes também a própria placenta não aderindo não nutre a evolução da gravidez. Então, o organismo perde essa gestação com abortamento precoce. Então, por conta disso, é tão importante o 1º trimestre, porque também é nesta fase que nós fazemos o primeiro ultrassom morfológico e identificamos se existe algum risco de malformação congênita ou não.
Agora, você acha que há a possibilidade, por exemplo, Patrícia, de uma pessoa que tomou um grande susto ou teve um problema sério emocional, isso pode levar a um abortamento precoce? Pode sim, porque a descarga de adrenalina, ela vai fazer com que haja aumento da pressão arterial materna e pode ocorrer um descolamento placentário. E isso pode ocorrer em qualquer fase da gravidez, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro mês. E isso ocorre com alguma frequência quando a mulher toma um susto ou passa por alguma situação de estresse. Eu estou falando isso porque essa é uma experiência vivencial minha. Sim. Aqui que a minha mulher perdeu no terceiro mês de gravidez também um bebê em função de um choque emocional violento e o médico, né, o seu colega, disse: você sofreu um estresse grande em função disso. Então é um horror, uma dor terrível, tudo. Eu acompanhei tudo isso, enfim. Agora, é no terceiro mês, de fato, que o feto começa a tomar forma, né? Nós temos aqui, eu não sei se isso aqui vai ser passível de ser mostrado. Claro que sim, para que serve assistente disso? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Conchita. Isso aqui, bom, vocês estão vendo ou não? Dá para ver? Quem vai fechar aqui? Tá, é só aproximar porque nós vamos ver aqui, desde o zigoto, né? Sim, desde do início, né, da formação, o blastocisto. O blastocisto, e tá. Aqui com 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Olha só, aqui nós já conseguimos identificar pelo ultrassom os batimentos cardíacos e na 11ª semana a gente já consegue identificar até a formação do esqueleto do bebê. Não interrompendo, Patrícia, isso está em escala ou não? Está em escala, sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente. Olha que... E é muito interessante porque quem nos cedeu gentilmente esse material, que é maravilhoso, fantástico, é o Dr. Fernando Francioli Guastella, e ele é médico. Obrigado, Dr. Fernando, olha que beleza. E ele faz a foto, né, a imagem em 3D, e depois, através de uma empresa dele, ele transforma isso em resina. Então, as pacientes têm esse acesso quando desejam ter. E é fantástico. Ele é um professor, além de um amigo querido. E ele nos cedeu, então, essas imagens perfeitas. O embriãozinho é muito feioso, né? Parece um lagarto, parece uma coisa assim. Não é. Mas ele vai tomando forma. Depois do terceiro mês, que ele vai ficando bonitinho. Exatamente. Aqui a 14ª semana, onde nós conseguimos identificar através da prega da nuca do bebê se existe algum risco de malformação, seja a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, ou qualquer outra síndrome. Então a gente consegue identificar. Existem, né, Patrícia, essas coisas que eu acompanho com muita curiosidade, as cirurgias intrauterinas, né? Sim. Dos bebês. Que coisa maravilhosa. Hoje nós temos uma tecnologia fantástica, temos aqui no HC, inclusive, e que isso promove qualidade da gravidez de alto risco, tanto para a mãe quanto para o bebezinho. Bom, uma coisa que falam muito que o bebê, não sei se é verdade, diz que começa a ter sensações de paladar, de perceber alterações da luz. Isso acontece de fato? Acontece. Acontece até com a voz da mãe, a respiração da mãe. Por isso que é tão importante a mãe ter a calma, a tranquilidade. Isso acontece a partir do 4º mês, né? Que 5º mês, a mulher começa a notar a movimentação do feto e isso também faz com que o desenvolvimento do próprio bebezinho acabe tendo algumas evoluções. Então, ele consegue ter a abertura dos olhos, a impressão, a sensação de claridade, a degustação, ele começa a ter... Quando está sendo alimentado pela placenta, como é que vai degustar o quê? Sim, mas é interessante, né? Porque as papilas gustativas estão se aperfeiçoando, estão se amadurecendo e é tão interessante. Agora, uma outra coisa também, né, que todo mundo fala que, por exemplo, a minha filha, Alessandra, nasceu muito cabeluda. Aí as pessoas falam, por isso que a sua mulher tinha tanta azia. Isso é mito, né, ou não? É verdade? Olha, tem a ver com o desenvolvimento hormonal e a liberação hormonal da placenta.
Então, às vezes, a mãe refere que tem azia e aí associa-se ao cabelo, né? Ao muito cabelo. A minha filha também era muito cabeludinha, no final eu tive bastante azia. Em que etapa começa a crescer? Lá pelo 6º mês, 7º mês já começa a ter cílios, cabelos, 5º, 6º mês. Bom, em linhas gerais, existe um mês mais importante, Patrícia, para a gestação? Todos os trimestres, os 3 trimestres são muito importantes. Então, o primeiro trimestre é importante para a implantação, para o desenvolvimento, para nós termos diagnósticos precoces de malformação ou não. Sim. O segundo trimestre, ele é importante pelo desenvolvimento dos órgãos. Então, o ultrassom morfológico de segundo trimestre, nós identificamos a formação dos órgãos do bebê e o desenvolvimento. Então, se o bebê tem alguma cardiopatia, se ele tem alguma malformação no sistema nervoso, na coluna vertebral ou mesmo no estômago, no intestino, nós conseguimos identificar nessa fase do segundo trimestre. E isso é muito importante por conta do ultrassom morfológico. E o terceiro trimestre é bastante importante porque aí sim pode se desenvolver algumas patologias maternas e que pode acarretar ao nascimento prematuro desse bebê. Tá. Como, por exemplo, a doença hipertensiva específica da gravidez, que é a pré-eclâmpsia, que é a doença que mais mata, né, que tem mais acometimento de mortalidade materna, e o diabetes gestacional pela liberação do hormônio cortisol, que inibe, pela placenta, que inibe a formação, a liberação da insulina e acaba aumentando os níveis de glicemia. Tudo isso pode acontecer no terceiro trimestre. Recentemente, uma paciente passou comigo, o bebezinho dela fez 2 anos. E ela disse assim, bem que você me dizia para eu ficar calma no terceiro trimestre, porque eu pulo igual pipoca, ela dizia, porque ele é bem agitado. A liberação da adrenalina pelo estresse no terceiro trimestre faz com que a criança fique mais agitada. Então, todos os trimestres têm as suas características. Mas o desenvolvimento se dá da mesma forma ou tem fetos que desenvolvem mais rapidamente que os outros? Então, é interessante a sua pergunta, Rony, porque normalmente nós temos, a medicina é uma ciência de meios e não de fins. Sim. Então, nós temos algumas situações onde a mulher se alimenta bem, com alimentação rica em proteínas, menos carboidrato. Então, esse bebê ele vai se desenvolver adequadamente. Porém, as mulheres que fumam ou que têm o hábito de usar drogas ou álcool, acaba tendo um desenvolvimento menor desse bebê. Ele tem uma restrição de crescimento, principalmente com o cigarro. E nos casos de mulheres que desenvolvem o diabetes gestacional, ou porque já tinham o diabetes, ou porque elas tinham intolerância à glicose, e o bebê, ele se desenvolve muito mais, isto é, ele fica um feto grande para a idade gestacional. Bom, assim como as listas das zebras, que não são iguais, nós temos impressão digital. Nenhuma é igual à do outro ser humano. Isso também se desenvolve durante a vida intrauterina. Lá pelo 6º mês, existem a formação dos sulcos digitais e da impressão digital. Mas não é perfeito? É maravilhoso. Que bonitinho isso. Eu faço muita ginecologia, mas a obstetrícia é a menina dos meus olhos. Não é? Olha só que coisa mais linda. E outra coisa que também falam muito é que os bebês, ainda na fase intrauterina, reconhecem a voz da mãe, né? Os barulhos dos ambientes. Sim. Isso é fato música, sim, música. Fato. Música, principalmente as mães que colocam, então, música clássica para o bebê, ele tende a ter um comportamento mais calmo, mais tranquilo, dorme melhor depois do nascimento. Isso já começa na vida intraútero. E eu percebo isso até no próprio consultório, na vida do dia a dia do consultório, quando eu vou mexer, né, no abdômen materno e vou auscultar com o aparelho, com o sonar, o coraçãozinho. Às vezes ele não deixa, às vezes ele se mexe. E quando eu converso, hoje você não está querendo, e chamo pelo nome, e aí ele acaba acelerando o coraçãozinho. Que engraçado. Ou quando escuta a voz do pai, isso normalmente no 8º mês de gestação.
Bom, uma coisa que é importante também, quando o bebê está completamente formado e eles passam a controlar a própria respiração. Quando é que os órgãos estão completamente formados? Quando é que ele passa a controlar a respiração? Então, no 9º mês ele já tem esse controle. Tanto que nós temos um exame, que é o exame de perfil biofísico fetal, quando existe a gravidez de alto risco e nós controlamos então tanto a movimentação fetal quanto a respiração, os movimentos respiratórios. Isso é muito importante, porque um dos sinais de que ele não está confortável dentro do útero, que ele pode evoluir para um sofrimento fetal, é a diminuição dos movimentos respiratórios. Isso se dá, ele tem esse controle no 9º mês. Mas lembrando, normalmente o bebê nasce entre 37 a 41 semanas. E o normal é ele nascer entre 39 e 40 semanas, porque ele já está na posição fetal adequada, né, de cabecinha para baixo. Salvo alguns casos que não vira por alguma outra alteração. Muito bem. E com isso, se ele nasce antes das 37 semanas, 36, 35, ele é considerado um bebê pré-termo. Então, ele não tem o sistema respiratório, que o pulmãozinho é o que amadurece por último. Então, ele tem uma dificuldade de respirar sem a ajuda da placenta, sem o cordão umbilical. Então, o ideal é nascer após 37 semanas. Aí já é um bebê considerado de termo, mas o normal é entre 39 e 40 semanas. Mas ele respira dentro do útero? Respira. Mas dentro do líquido amniótico? Como Sim. é que pode? E é interessante porque com o líquido amniótico, com o líquido amniótico, ele deglute, ele aprende a deglutir e ele faz xixi. Então, ele equilibra o nível de líquido amniótico e isso é importante, tanto que quando ocorre a rotura prematura das membranas ovulares, que é a bolsa rota, ele acaba não tendo esse equilíbrio. Então, o pulmão desenvolve em menor quantidade não, mas em melhor desenvolvimento, em menor desenvolvimento, e ele acaba tendo uma dificuldade respiratória maior quando nasce. Sensacional. Aprendeu? Eu também aprendi. Eu quero agradecer muito a você, Patrícia. Eu estou à disposição. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Patrícia Gonçalves, ginecologista, obstetra, com essa formação pela Universidade de São Paulo, que por si já é um currículo maravilhoso, né? Uma referência impecável. Com todo respeito, Patrícia, você é muito bonita. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada.